No dia 2 de março, a Nvidia anunciou investimentos que somam cerca de 4 bilhões de dólares em duas empresas pouco conhecidas do público. Essas companhias trabalham com tecnologias baseadas em luz para fabricar componentes avançados e não produzem diretamente modelos de inteligência artificial nem projetam chips tradicionais. Na mesma semana, a Marvell Technology concluiu a aquisição de uma startup do setor de fotônica por aproximadamente 1 bilhão e 250 milhões de dólares. Somando os valores, mais de 7 bilhões de dólares foram direcionados ao mesmo segmento da cadeia tecnológica em um intervalo muito curto. Quando tanto capital começa a se mover rapidamente para uma área específica, geralmente significa que algo estrutural está mudando na indústria. Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Educando Suas Ações. Sou Bruno Siconelli, investidor desde 2018, e este conteúdo é apenas educativo e informativo. Não constitui recomendação de investimento. Cada pessoa deve fazer sua própria análise antes de investir. Para entender o que está acontecendo, é importante olhar para a infraestrutura que sustenta os grandes centros de dados de inteligência artificial. Dentro desses data centers, existem milhares de chips que precisam se comunicar constantemente entre si. Hoje, grande parte dessa comunicação ocorre por cabos de cobre, que transportam sinais elétricos. As conexões mais rápidas disponíveis atualmente operam por volta de 800 gigabits por segundo. E mesmo nessa velocidade, o cobre já trabalha perto do limite. A próxima geração de interconexões deve alcançar cerca de 1,6 terabits por segundo. E nesse nível começam a surgir limitações físicas sérias: geração excessiva de calor, maior consumo de energia e degradação do sinal mesmo em distâncias curtas. Esse não é um problema que pode ser resolvido apenas com software, porque se trata de um limite físico do material. É nesse ponto que entra a fotônica de silício. Em vez de transmitir sinais elétricos através do cobre, essa tecnologia envia pulsos de luz por minúsculos caminhos integrados diretamente em chips de silício, usando processos semelhantes aos da fabricação tradicional de semicondutores. A diferença é que, no lugar de elétrons, os dados viajam na forma de fótons. Um dos fatores mais importantes aqui é o consumo energético. Um grande data center dedicado à inteligência artificial pode consumir tanta eletricidade quanto uma cidade pequena, chegando facilmente a 100 megawatts ou mais. Quando a velocidade de transmissão de dados aumenta, o consumo de energia do cobre não cresce apenas de forma linear. Ele tende a aumentar muito mais rapidamente. As conexões ópticas, por outro lado, podem ser entre 3 e 3,5 vezes mais eficientes em termos energéticos. Quando essa diferença é multiplicada por dezenas de milhares de conexões dentro de um único data center, o impacto deixa de ser pequeno e passa a ser estrutural. Todas as grandes empresas que constroem infraestrutura de inteligência artificial, como Microsoft, Google, Amazon e Meta, enfrentam esse mesmo desafio técnico. Por isso, o fluxo de capital para o setor está aumentando tão rapidamente. Atualmente, o mercado de fotônica de silício gira em torno de 3 bilhões de dólares e cresce a taxas estimadas entre 25% e 29% ao ano. Projeções conservadoras indicam algo próximo de 10 bilhões até 2030, enquanto estimativas mais agressivas apontam para cerca de 30 bilhões de dólares até 2034. Para muitos analistas, essa tecnologia não é apenas um avanço interessante, mas uma necessidade inevitável para a próxima geração de data centers. Quando se observa esse ecossistema, é possível imaginar uma estrutura em camadas. Na base estão grandes empresas de tecnologia onde a fotônica representa apenas uma parte de um negócio muito maior. Acima delas estão as fundições e fabricantes contratados, responsáveis por transformar projetos em componentes físicos produzidos em escala. No topo ficam as empresas especializadas em fotônica,
que possuem exposição direta à tecnologia e, portanto, maior potencial de crescimento, mas também mais risco. Começando pela camada base, uma das empresas mais relevantes é a Nvidia. A companhia deixou de vender apenas chips e passou a oferecer sistemas completos de supercomputação para inteligência artificial em escala de RAC. A próxima plataforma, chamada Vera Rubin, deve chegar ao mercado na segunda metade de 2026 e reunirá dezenas de GPUs e GPUs em um único rack altamente integrado. Nesse sistema, a fotônica de silício já faz parte da infraestrutura principal de comunicação. Em outras palavras, a fotônica não é um acessório opcional nesses sistemas. Ela se tornou parte essencial da arquitetura. Outra empresa importante nessa camada é a Broadcom, atualmente uma das líderes em óptica co-empacotada, uma tecnologia que integra componentes ópticos diretamente no chip de rede. A empresa já trabalha na terceira geração desse tipo de solução, operando com velocidades de 200 gigabits por pista, enquanto versões ainda mais rápidas estão em desenvolvimento. Embora a fotônica represente apenas uma fração da receita atual da companhia, o crescimento da infraestrutura de IA pode transformá-la em um vetor relevante nos próximos anos. A Cisco também aparece nesse cenário. Tradicionalmente conhecida por equipamentos de rede corporativa, a empresa adquiriu a Luxtera em 2019, uma das pioneiras em fotônica de silício. Desde então, vem desenvolvendo internamente circuitos integrados fotônicos e processadores de sinais digitais. A companhia já produz transceptores ópticos de 800 gigabits utilizados em data centers modernos e demonstrou protótipos de switch com óptica integrada capazes de alcançar dezenas de terabits por segundo. Outro nome frequentemente citado nesse contexto é a Intel. Apesar das dificuldades recentes no mercado de semicondutores, a empresa possui uma das pesquisas mais avançadas do mundo em fotônica de silício. Ao longo de mais de 25 anos, já produziu milhões de circuitos integrados fotônicos e dezenas de milhões de lasers integrados em chips. Uma das suas iniciativas inclui interconexões ópticas capazes de transmitir vários terabits por segundo com eficiência energética, significativamente maior do que soluções tradicionais baseadas em módulos plugáveis. Na camada intermediária entram as fundições e fabricantes que transformam projetos em produtos reais. A Taiwan Semiconductor, por exemplo, anunciou planos de lançar uma plataforma dedicada à produção em massa de componentes fotônicos por volta de 2026. Quando uma empresa desse porte cria uma linha específica para uma tecnologia, muitos analistas interpretam isso como um sinal forte de validação industrial. Outra empresa nesse espaço é a Tower Semiconductor, especializada na fabricação de chips para terceiros. Quando uma companhia projeta um circuito integrado fotônico, muitas vezes é a Tower que realiza a produção em wafers de silício em grande escala. A receita dessa área vem crescendo rapidamente, impulsionada pelo aumento da demanda por interconexões ópticas. A GlobalFoundries também participa dessa cadeia, combinando fabricação de semicondutores com tecnologias avançadas de encapsulamento. Isso permite que a empresa produza tanto os chips ópticos quanto os módulos completos dentro de uma mesma estrutura industrial. O crescimento dessa área ainda representa uma pequena parcela da receita total, mas a expectativa é de expansão consistente nos próximos anos. Entre os fabricantes especializados aparecem também a Fabrinet, sediada na Tailândia. A empresa não projeta tecnologias próprias. Sua função é montar e fabricar módulos ópticos em escala industrial para diversos clientes. Esse tipo de atividade exige tolerâncias extremamente precisas de alinhamento óptico, algo difícil de replicar, o que cria barreiras de entrada importantes no setor. No topo da cadeia estão as companhias focadas diretamente em fotônica. Um exemplo é a Coherent,
uma das maiores empresas do mundo em dispositivos fotônicos integrados. Ela produz desde chips lasers até módulos ópticos completos. Nos últimos anos, a receita da companhia cresceu significativamente, acompanhando o avanço da demanda por componentes ópticos em redes de alta velocidade. Outra empresa relevante é a Lumentum, conhecida por fabricar lasers usados em diversos sistemas fotônicos. Como o silício não gera luz de forma eficiente por conta própria, muitos chips fotônicos precisam de lasers externos. Isso significa que os componentes da empresa acabam sendo utilizados em produtos de várias outras companhias do setor. Por fim, há empresas como a Marvell Technology, que desenvolve chips de processamento de sinal digital utilizados para interpretar os dados transmitidos por luz nos transceptores ópticos. Esses componentes são essenciais para converter os sinais fotônicos em informações utilizáveis pelos sistemas eletrônicos. A empresa também tem investido em tecnologias que conectam chips de computação diretamente por interconexões ópticas, o que pode aumentar drasticamente a largura de banda e reduzir a latência dentro de data centers. Quando se observa todo esse ecossistema, a conclusão central é relativamente clara. As interconexões baseadas em cobre estão chegando a limites físicos cada vez mais difíceis de superar. À medida que a demanda por inteligência artificial cresce e os data centers se tornam maiores e mais complexos, a transmissão de dados por luz tende a se tornar uma nova base da infraestrutura tecnológica. Os bilhões de dólares que começaram a ser investidos nesse segmento indicam que muitas empresas já enxergam essa transição como inevitável. A principal questão agora não é mais se a fotônica de silício será adotada em larga escala, mas quais companhias conseguirão capturar a maior parte do valor gerado por essa transformação tecnológica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever e deixar seu like, que valoriza muito o trabalho feito aqui.